Antônio. Em Contexto. As notícias contextualizadas, cultura, política e cidadania. Informações que formam Antônio. Em Contexto. Olá para você que está com a gente chega e nesta oportunidade aqui no Antônio em Contexto, eu vou conversar com o Fernando Bastos, que é analista político. Fernando, obrigado por conversar com a gente. Nós estamos vivendo um momento interessante, né, que é uma fase pré-eleitoral. Algumas coisas precisam ser melhor aclaradas, principalmente para quem vai colocar o nome à disposição para encarar uma eleição agora em 2020. No primeiro momento, o que a gente pode dizer para começar a nossa conversa aqui? Bem, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade. Eu acredito que na alteração da legislação, eu acho que uma das coisas mais importantes a serem ditas é que hoje houve o fim da coligação, né, proporcional para vereador. Então, isso é uma mudança muito importante, porque agora o partido vai ser fundamental na vida. Já era importante antes, mas hoje é muito mais importante. Na hora que o candidato for escolher um partido, ele tem que analisar muito bem os nomes, porque senão ele não vai atender o coeficiente, né? Então tem que ter toda uma gama de políticos naquele partido, tem que ter uma infraestrutura, porque senão vai ficar muito difícil para ele se eleger. Eu acredito que isso, num primeiro momento, é o maior impacto da mudança, né? Antes da gente passar aqui para um outro ponto que já pegou um cunho nacional aí, eu queria que a gente desse uma atenção especial para um outro ponto em questão dos partidos, né? Que é a presença feminina, que hoje se discute muito o problema do laranjal, né? Eu usei esse termo laranjal porque se fala muito em laranja, que mulher só eram colocadas nos partidos para compor um coeficiente ali que está previsto em lei, pronto, cumpriu isso aí e pronto. Qual é o recado nessa causa aí? É uma obrigatoriedade por lei e é uma justiça. O maior número de pessoas no Brasil é de mulheres e negras. E quando você vai olhar os candidatos, a grande maioria são de homens e brancos. Então, a nossa Constituição ela prevê e obriga que pelo menos 30% das candidatas sejam mulheres, né? E o que sempre aconteceu durante muito tempo, eu digo que a gente roda aí 5 estados nesse país, auxiliando em campanhas políticas, e é comum de você ter aquelas pessoas que às vezes é empregada de um político, prima, filha, que não quer saber de política, né? E isso tem que acabar. A gente tem que dar oportunidade real para aquelas mulheres que já têm uma vida política. Você tem tanta gente de envolvimento com base de classe, entendeu? Então vamos dar oportunidade para essas pessoas realmente disputarem os cargos, até porque a gente tem vários exemplos positivos, né, se a gente for buscar, de mulheres que foram prefeitas, governadoras, sim. Né? Então isso é fundamental, e acabar com essa farsa. A gente tem que acabar com a fraude que existe na política, nas eleições. Isso é muito importante. Quando a mulher aceita, vou usar o termo ser laranja, né? Que ela é desprovida de conhecimento, eu até ainda relevo. Mas quando se trata de alguém que tem formação, que tem conhecimento acadêmico e tudo mais, quando aceita, chega a ser mais gritante, porque para mim o problema do crime não está apenas em quem oferece a oportunidade do crime, mas em quem aceita a oportunidade. Tem um negócio que precisa ser trabalhado aí, né? A corrupção ela é praticada pelos dois, né? Porque tem o corruptor, que é aquela pessoa que vai atrás da pessoa, mas a pessoa que se corrompe, ela é tão corrupta quanto. Porque a grande maioria dessas pessoas, entendeu? Algumas tudo bem, é por parentesco, aí vai e aceita entrar, não tem maldade, enfim, acha que não está fazendo nada de mal e participa, mas tem muita gente mas que há um risco grande há um grande risco nesse negócio de achar que não está fazendo nada de mal, né? Sim, nós não temos, a lei é clara, nós não podemos dizer que desconhecemos a lei, né? Então a pessoa quando pratica o ato, ela está cometendo um ilícito, está sujeita
sujeito às ações penais da lei, né? Tá certo. Agora nós temos um outro ponto que está bastante sendo trabalhado aí, que inclusive na Câmara Federal passou rápido, né? Pulou uma das comissões e, pelo que eu fiquei sabendo, alguns deputados já mandaram retirar as assinaturas, né? Esse ponto aí, queria que você comentasse um pouquinho nisso, que é a questão que chamo de fundão partidário. Essa mini-reforma que eles fizeram, do ponto de vista social, é imoral, né? Nós que vivemos no mundo político, nós entendemos a justificativa da questão do fundo partidário, porque um fundo partidário de 1,7 bilhões, 1,8 bilhões, para 27 campanhas, é uma coisa que você divide, né? Dividir para 27 estados, você consegue dividir. Agora, quando você pega esse valor para dividir por 5 mil municípios, realmente é uma coisa mais difícil, é menos dinheiro, só que nós temos que entender o momento que o país também está vivendo, que não tem condição de gastar isso. Se você corta o dinheiro da educação, como é que você vai aumentar, triplicar quase o dinheiro para a política, né? Para uma campanha política? Então, isso foi uma coisa que mobilizou a população. Foram milhões e milhões de abaixo-assinados, né? Assinaturas do Brasil inteiro, numa velocidade absurda, porque a Câmara aprovou isso no apagar das luzes e tinham verdadeiros absurdos. A questão do fundo partidário, eu nem acredito que seja o maior absurdo, mas o grande absurdo era você colocar que o governo, né, o Estado, teria que pagar, por exemplo, o advogado para o político criminoso que cometesse um crime. Isso estava no pacote. Estava no papel. Passou. Foi essa que passou no apagar das luzes, pulando inclusive comissão. E aí o senador Everton Rocha, que é um político experiente, que eu respeito, ele quis que fosse votado sem passar pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que é um outro absurdo. Aí foi, né? Porque... E tem que passar, porque com certeza seria vetado, porque tinham várias inconstitucionalidades, né? Então, mas graças a Deus prevaleceu o bom senso. No final, o próprio relator, o Everton, voltou atrás com a opinião inicial e foi retirado da pauta. Praticamente vai ser 100% rejeitado pelo que os congressistas têm dito, né? Então, tranquiliza um pouco a sociedade, porque nós vivemos um momento onde nós queremos uma legislação, né, mais justa, né, mais voltada para a seriedade, né, um governo administrativo mais austero, né, com menos gasto, porque a população toda vez é que se sacrifica, né? Agora a gente percebe também que as redes sociais deram um pontapé bacana nessa mudança de comportamento lá em Brasília, né? Porque a gente vê que os deputados, exemplo aqui da Câmara, você está transmitindo ao vivo, o deputado está fazendo uma selfie-reportagem rápida e, mesmo no apagar das luzes, quando acendeu as luzes, aí disseram, não, peraí, agora é hora de fazer os acertos, porque a pressão veio de todos os ângulos, né? Isso também teve um papel, que não foi bondade também do recuo, né? A rede social foi fundamental e é fundamental. Hoje, nós nos manifestamos pelas redes sociais, por meio desses abaixo-assinados digitais que tem nas redes sociais. Isso é fundamental para mudar a opinião dos nossos representantes, porque eles vão lá e olham. 40 milhões de assinatura, eu vou votar a favor disso. Exato. Então, quer dizer, não tem como. Eles não votam porque é suicídio político. Então, as redes sociais são fundamentais. É importante que a população se conscientize de que o poder está na mão dela. O poder emana do povo. Nós é que elegemos os candidatos, os políticos. Então, a gente tem que ter a noção do nosso poder que nós temos. Então, é fundamental essa manifestação nas redes sociais, as hashtags que são criadas, entendeu? Então, é fundamental isso. Você vê o Cajuru, ele se manifestou o tempo todo, vota, ele cria uma enquete de como que o eleitorado dele quer
que ele vote. Isso aí é uma mudança muito interessante grande dele, né? Porque antes do pessoal, enquanto está discutindo, ele já coloca a enquete e quando ele já vota sustentado pela opinião pública, né? É isso, é uma forma de você, pode não ser a melhor forma, mas é uma forma de você respeitar quem votou em você. Certo. Lógico que é possível ter uma fraude ou outra, uma coisa, né? Mas é uma forma de você dar um retorno, mas né, a redução, mas a possibilidade é menor, né? Está um pouco mais transparente na votação, né? Eu quero lhe agradecer por conversar com a gente. Queria que a gente fechasse nossa conversa aqui com um detalhe para quem está aí agora. Porque assim, muita gente é convidada, as pessoas dizem assim, olha, você que sonha em ser vereador, você que sonha em entrar para a vida pública, venha para cá, venha para esse partido, que esse partido acolhe você. Qual é o recado, qual é a dica especial aqui para quem está querendo entrar nesse negócio aqui? Eu acredito que o importante da pessoa que quer entrar na vida pública, a primeira coisa é você ter um projeto para a sua comunidade, né? O vereador ele vai criar leis para a sua comunidade. Ele não é só, tem que deixar essa coisa de ser vereador de pedir asfalto, vereador de pedir ambulância, vereador, ele tem que começar a realmente legislar em prol da comunidade. Eu acredito tem que sair da fase de facilitador para legislador. Exatamente. Né? Eu acredito que a primeira coisa seja isso. Mas na hora de ingressar no partido, primeiro ir buscar a história do partido, isso é fundamental, ver qual é o histórico e ver se a linha ideológica do partido é compatível com a sua, porque você vê, às vezes você ouve uma pessoa dentro de um partido que tem uma linha ideológica e uma pessoa dentro daquele partido destoando e acaba saindo do partido depois. Então você analisar a história do partido e a linha ideológica do partido para fazer a sua escolha. E a outra questão fundamental é ver também quem são as pessoas que estão ali fazendo parte naquele partido, né, para poder aumentar as suas chances. É uma conta matemática. Ele pode ser o mais votado, mas se o partido não atender o coeficiente eleitoral, ele não entra. Então é importante ele olhar. Queria que a gente detalhasse aqui, você com seu conhecimento, sua experiência, exatamente esse ponto, né? Porque a gente fala, quando tinha as coligações políticas entre os partidos, aí às vezes o cara assumia o cargo, tirando 600, 700 votos, no caso para vereador, e outro que da mesma sigla, embora tivesse tirado individualmente mais votos, mas não ia porque dava esse contraponto aí. Agora, com o fim das coligações partidárias, como é que se encaixa aí para quem vota mais, como é que fica o resultado final? O princípio é praticamente o mesmo. O que muda é que antes você podia juntar 10 partidos. 10 partidos. Um exemplo, você juntava vários partidos e o somatório de todos aqueles era feito visto o coeficiente eleitoral e de acordo com o somatório de todos aqueles, você via quantas vagas aquela coligação tinha. E os mais votados daquela coligação entravam. Aí o que acontecia? Quando você tinha dessa forma, poderia acontecer 10 partidos, eu tenho 100 pessoas, alcançamos 10 mil votos, então eu tenho 3 vagas. Então entrava um que tivesse, por exemplo, 1000 votos, um outro com 800 e de repente entrava um com 200 votos. E aí um outro político num outro partido tinha 2.000 votos e não entrava. Porque o coeficiente eleitoral não foi atendido e a facilidade da coligação beneficiava o que não tinha tantos votos, né? E agora não. Cada partido vai ter que gerar o seu coeficiente eleitoral para poder alcançar o número de vagas, né? O que mudou é isso. Ficou um pouco mais justo, mas eu acredito que o que a sociedade realmente quer é que seja de acordo com o voto direto. Tinha um pensamento que eu acho que vai mais para essa tendência direta, que assim que começou a se ensaiar a ideia do fim das coligações, é de que agora o eleito seria por a sequência de votos, né? Aqui, por exemplo, são 21 vagas. Então, os 21 primeiros mais votados comporia essa primeira vaga, que é titular. Depois, os 21 segundos iriam para a segunda vaga, que seria de suplência. É mais ou menos isso? Existem várias propostas de reforma política, né? Nós temos
são vários projetos que precisam ser votados, é muito importante. Nós fizemos a reforma da Previdência, não vou entrar no mérito se é boa ou ruim, mas foi feita a reforma da Previdência. Agora nós temos a reforma política e a reforma fiscal que tem que ser feita. O que a sociedade deseja é que o mais votado entre. Isso é um desejo da sociedade. Os políticos, eles têm uma certa antipatia com esse projeto, porque eles acham que você fortalece a pessoa e enfraquece o partido. Então existem outras sugestões para mesclar isso. Tem a questão do voto distrital, tem muita coisa aí, mas isso ainda não foi votado. A gente tem que esperar. Os projetos existem, se forem aprovados, eu acredito que boa parte vão ser benéficos né, boa parte dos projetos que tem são importantes para o nosso país, né? Outros que a gente gostaria, eu vejo dificuldade de ser aprovado, esse é um deles. A gente gostaria de ver o político mais votado sempre sendo eleito, né? Mas esse é o que eu vejo a maior dificuldade. Eu não vejo os deputados querendo aprovar. Eles estão querendo dar uma outra solução. Isso que, então, o certo mesmo é que para essa agora de 2020, a coligação partidária ainda existe, vai ser cada partido trabalhar para fazer o seu coeficiente. Isso já está definido, né? As regras para a eleição ainda serão definidas o TSE com certeza vai lançar uma série de resoluções, toda eleição eles fazem isso, então ele ainda tem que colocar, ainda está dentro do prazo para ele colocar essas resoluções. A própria Câmara tem coisa que estão votando, o Senado que está votando, mas eu acredito que não venha nada importante de mudança para essa eleição. Para essa eleição não. Eu acho que encerrou aí com essa mini reforma aí que foi aprovada. Fala aí, vamos encerrar nossa conversa aqui. Eu queria que você se dirigisse à comunidade, quem quiser convidar você, sua representatividade, para levar uma conversa mais ampla, né, uma informação mais ampla, seja partidos políticos, seja a própria comunidade que se interessa em ter um debate mais aprofundado sobre essa linha de pensamento que a gente tratou aqui. Fique à vontade para se dirigir e colocar à disposição os contatos. Eu me coloco à inteira disposição da população, né? Nós temos um canal no YouTube, Fernando Bastos, onde a gente aborda temas de como conduzir uma campanha eleitoral, o que é importante você ter na formulação da sua coordenação de campanha, várias questões técnicas voltadas para o político. Nós temos um site na internet que é o www.emetinstituto.com.br, que nós também temos vários vídeos, literatura na parte de serviços, né? Tem muita literatura gratuita que a gente coloca e a gente se coloca à disposição para qualquer candidato que queira assessoria, tanto na parte de realização de pesquisas eleitorais, como parte de coordenação de campanha ou marketing político. A gente se coloca à disposição para ajudar no que for possível. E eu agradeço a oportunidade. E o fuxiqueiro que a gente chama, o WhatsApp, pode disponibilizar aí? O WhatsApp é o 99, né? 9112-7890 e bota o 9 na frente, né? 9112-7890. Daí, tá dado o recado, e é por aqui que a gente conclui nossa conversa. Informações que formam Antônio em Contexto.